Existem três teorias evolutivas e a gente fala um pouquinho da primeira, que é a teoria de Lamarck, mas ela não é mais aceita hoje em dia, tá? Mas a gente retoma ela sobre a teoria lamarckiana por conta dele ter sido o primeiro a propor que as coisas mudam. Ele foi o primeiro a contestar o que a gente chama hoje de fixismo. Tá? Então, Lamarck, ele era um naturalista, ele é anterior ao Darwin, né? Nasceu em 1754 e morreu em 1829, então ele morreu antes de saber que Darwin ia escrever o livro dele, né? O Darwin, ele era inglês e o Lamarck, ele era francês. Então, o Lamarck, ele tinha essa noção, então, de que as coisas mudavam ao longo do tempo, né? Ele tinha uma noção um pouco sobre botânica, ele tinha um conhecimento, né, sobre botânica e um pouco de zoologia. E com o advento também dos fósseis, ele verificou que as coisas elas não deveriam ser fixas, como era então aceitado na sua época. Porém, ele era adepto ainda da geração espontânea de organismos simples, né? Mas ele contestava que isso pudesse acontecer em organismos complexos. Então, ele publicou em 1801 e depois em 1809 a sua Philosophy Zoologique, né? A respeito do que ele achava que acontecia com os animais, e depois a introdução à história natural dos animais, principalmente os vertebrados. E aí, nesse último trabalho, ele defende a ideia de que as espécies, incluindo a nós, são descendentes de outras espécies. Então, nesse segundo trabalho, esse último trabalho, ele já levou um monte de pedrada, principalmente dos defensores do fixismo, e que a nossa, incluindo a nossa espécie, tinha surgido de outras espécies, né? Então, nos seus trabalhos, né, sobre a progressão dos seres vivos, ele cunhou duas leis, daria para dizer assim. A primeira é que o desenvolvimento e atrofia de órgãos pelo uso e o desuso, né? Então, o uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam e o desuso faz com que elas se atrofiem. Como a gente viu antes, existe na natureza várias evidências de órgãos vestigiais. E a explicação para a presença desses órgãos vestigiais, que eu falei antes do seco, mas existem, por exemplo, existem cobras que têm vestígios de pernas, né? Jiboias, por exemplo, tem duas protuberâncias que lembram, são vestígios de que as cobras tinham membros, né? Locomotores. Então, esses vestígios, né? Que hoje lembram de que esse atrofiamento, né, de certos órgãos, segundo Lamarck, era porque não fazia, as espécies não faziam uso disso e ao longo do tempo elas acabavam se atrofiando. Então, se o animal ou a planta fazia uso de algum órgão, aquilo evoluía, né? E se ele não fizesse uso, não ia atrofiar. E outra coisa relacionada à herança dos caracteres adquiridos, ele achava que as características que os indivíduos adquirem em sua vida são passadas aos descendentes. As características que os indivíduos adquirem em sua vida, e não aquelas que eles herdam. Essa talvez seja a diferença
né, do que a gente pensa hoje. Então, ele não se preocupou em explicar como ocorre o processo de herança. Então, na época, os conhecimentos de genética eram rudimentares, Mendel não tinha publicado ainda seus dados, e ele simplesmente se deteve em dizer que a herança de caracteres adquiridos sem explicar como ocorre essa herança. Então, existe essa passagem, né, só que o que aconteceu? Ele especulou demais, né? E aí ele chegou ao ponto de dizer, por exemplo, esse é um dos exemplos mais clássicos que aparece nos vestibulares, né, da obra de Lamarck, é que a girafa vive em lugares onde o solo é quase invariavelmente seco e sem capim. Então, isso obriga ela a comer folhas e brotos no alto das árvores. Ela é forçada continuamente a se esticar para cima. Esse hábito, mantido por longos períodos de tempo por todos os indivíduos da raça, resultou nas pernas anteriores mais longas que as posteriores e o pescoço tão alongado que a girafa pode levantar a cabeça a uma altura de 5 metros sem tirar as pernas anteriores do solo. Tá? Então, aqui nós temos a girafinha, né? A imagem da girafa. Então, hoje, né, sabe-se que as girafas alimentam-se também de arbustos, então elas não precisam só elas não dependem dos galhos. Se tiver arbusto para ela comer, ela come, ela tem como se abaixar. Né? Ela se abaixa para tomar água, por exemplo, de lagos, então ela tem capacidade para. Vocês têm que ter uma noção que o Lamarck, ele nunca viu uma girafa de verdade. Ele pegava isso de material que vinha para ele nos museus, tá, pessoal? Então, ele não conhecia uma girafa. Ele imaginava que as girafas eram pelo que as pessoas contavam, né? Mas existem várias subespécies de girafa. Tem girafas que vivem em savanas que têm alimento. Tem, lógico, uma vez ele pegou exemplares que foram coletados no deserto da Namíbia, que provavelmente as girafas têm que se alimentar somente do alto das árvores porque não tem arbustos, né? Mas existem várias subespécies de girafas que vivem em savanas, próximo de florestas, onde há arbustos, ou seja, elas não são tão grandes também. E aí, então hoje sabe-se que elas também conseguem, e o longo pescoço parece se relacionar mais com a disputa entre fêmeas, né, andar pescoçadas entre os machos, né, para ter acesso às fêmeas, e também ao fato de propiciar que enxerguem seus predadores à distância, como uma torre de observação. Então não tem muito a ver com a alimentação. Então, o que Lamarck tentou explicar através do uso e do desuso, e não explicou corretamente como ocorre essa passagem dessas características para os seus descendentes, né, não ficou bem evidenciado.